Eu não tenho nenhum pingo de dó de estar cortando um pouco do meu cabelo, porque, gente, a diferença desse cabelo nascendo com esse, nossa, cada vez mais eu tenho mais certeza ainda que é isso tudo que eu quero, tá? Isso tudo que eu quero chegar a esse comprimento aqui, com a bênção de Deus, né, até no final do ano que vem, com esse tamanho de comprimento, com ele todo natural. Isso eu quero estar chegando, né? Então, eu vou estar fazendo sempre a minha parte, né? Acabei de usar o shampoo bomba, gente, eu achei que fez muita diferença, porque meu cabelo cresce só 1 centímetro por mês, mas ele nunca para. Meu cabelo, ele cresce todo mês 1 centímetro. Já cresceu menos, mas no outro mês ele vai alcançar e sempre dá 1 centímetro todo mês. Toda vez que meu cabelo passa de 1 centímetro de crescimento, é sempre quando eu uso alguma coisa. Igual eu fiz a shampoozada, meu cabelo teve parte que cresceu 3 centímetros e partes que cresceram 4 centímetros, tá? Muitos estudos aí falam que não é comprovado, né? Mas pra mim faz efeito essas coisas que eu faço no meu cabelo, faz toda a diferença no crescimento. Então daqui por diante eu vou estar fazendo várias coisas, porque shampoo bomba agora eu fico no mínimo 3 meses sem estar usando novamente. Eu não uso nenhum tipo de shampoo bomba, mas eu não vou parar por aqui. Por quê? Porque eu vou estar sempre auxiliando umectações, né? Tônicos umectantes noturno e tônicos durante o dia, tá? Então toda vez que eu vier fazer, eu vou estar trazendo aqui para vocês o que eu estiver fazendo no meu cabelo. Então, aí eu vou estar dividindo ele aqui, né, no meio. Vou pegar essa divisãozinha aqui, vou continuar fora e vou dividir um lado e do outro. Gente, é um corte muito simples, que muitas pessoas fazem, só que eles fazem para fazer camada, né? O meu não, o meu eu vou fazer só para ter o corte mesmo. Vou virar aqui atrás para vocês verem. Eu acredito que assim tá bom, né? Aí, então eu vou pegar esse lado aqui, ó, e vou pegando, descendo ele aqui pra baixo. Todo aqui, assim. E vou amarrar aqui. A primeira xuxinha eu vou amarrar aqui. E eu vou pegar a pressão mesmo, pra que ele pega nesse rumo aqui, no rumo do meu maxilar aqui. E agora eu venho com a outra xuxinha e vou pôr abaixo dele. Porque a outra xuxinha que eu vou puxar aonde eu quero que fica o corte. Tá? Então eu vou deixar assim. Agora aqui eu vou fazer a mesma coisa. Então agora ele tá assim, ó. Aí você dá uma medida. No meu caso eu vou medir aqui, ó. De baixo aqui sim, certinho. Então eu vou segurar essa aqui com a liguinha pra baixo e vou puxar essa outra que tá aí embaixo. Gente, eu vou marcar mais ou menos aqui. Eu vou marcar mais ou menos esse corte debaixo dessa faixinha que eu tenho aqui, ó, do meu pescoço. Eu quero cortar o máximo que eu posso cortar, gente. Eu quero cortar, porque eu não quero ficar preso, igual eu já falei pra vocês aí em outro vídeo sobre relação a isso, ó. Opa, esse aqui subiu um pouquinho, mas não vou puxar ele mais, só deixa do jeito que tá mesmo. Vamos ver aqui. Espera aí. Pra não ficar com diferença de tamanho. Olhando assim, parece que tá no mesmo rumo, ó. No mesmo rumo. Então agora eu só vou cortar. Eu vou cortar acima, né, da liguinha, bem rente à liguinha. Então é assim que eu vou cortar, ó. Deu um pouquinho de gastura de cortar aqui. Mas olha lá. Ficou com a diferencinha aqui? Ficou.
Aqui, mesma coisa. É porque o cabelo, quando ele tá escovado, ele é mais difícil de cortar do que quando ele tá... O cabelo, quando ele tá escovado e pranchado, ele fica mais difícil de... Olha aqui. Olhando assim, tá do mesmo tamanho. Mas essa parte aqui tá mais gordinha. É, dá pra fazer um trem de brinco. Depois eu vou medir aqui o tamanho que eu cortei, mas eu acho que aqui foi uns 6 ou 7 centímetros crescido, tá? Então é isso que eu cortei e ficou assim, ó. Aqui, ficou o mesmo tamanho, né? Aqui parece que ficou um pouquinho mais levantado ainda, mas eu vou soltar assim, porque às vezes pode ser a parte que tá aqui mais atrás, tá? Então eu vou soltar. E assim que ele ficou, ó. Tá vendo? Aí, ó, deu uma diferença na hora de cortar. Por isso que não é bom cortar ele quando ele tá escovado. Porque quando ele tá molhado, além dele ser melhor com a tesoura, ele fica menos essas separações aqui que ficou, ó. Deu uma entrada aqui na hora de cortar, tá? Mas isso tem como consertar, tá? Aqui dá pra perceber que parece que ficou um pouquinho maior. Mas não tem problema não, que a gente vai acertar aqui agora. Ó. Então, gente, eu faço esse corte aqui, ó. Ó, aqui ficou mais curto um pouquinho, essa parte. Eu vou virar pra vocês atrás, pra vocês verem que fica aquela partinha lá. Gente, como não dá pra estar tirando aqui com vocês, eu olhando aqui, eu vou lá fora, porque aqui ainda é meio escuro pra mim estar vendo direitinho. Então eu vou lá fora reparar esses errinhos que tá um pouquinho aqui, um pouquinho ali, né? E provavelmente aqui também, porque aqui eu vou ter que acertar um pouquinho mais, tá? Mas eu fazendo aqui, gravando, fica um pouquinho muito difícil. Então eu já vou gravar, vou terminar de cortar essas partinhas que tá um pouquinho de diferença aqui, lá fora. E eu volto pra vocês verem o resultado depois que eu fizer, tá? Porque a gente fica querendo fazer tudo aqui na frente de vocês, só que às vezes a tendência de eu errar mais ainda, cortando na hora de tentar consertar, é maior, né? Eu não gosto de cortar meu cabelo, só a franjinha que eu gosto de cortar ele a seco. Mas eu resolvi cortar ele a seco porque eu já quero aproveitar esse momento que ele tá escovado, pra me dar, já tirar foto dele assim, e depois dele já crescido. Porque como eu gosto de escovar meu cabelo só em 2 meses, né? Eu não gosto de estar escovando meu cabelo sempre. Porque quando eu escovo meu cabelo sempre, eu fico com mais ansiedade de ver ele crescer. Então quando eu não escovo, eu fico um tempo sem escovar, e isso me ajuda, né? Então é a forma que eu passei a encontrar, que eu vi que faz a diferença pra mim. Então eu dou um tempo no meu cabelo sem escovar, pra depois eu estar escovando novamente. Eu voltei, gente. Aí eu cortei, né? Consertei onde que tinha acontecido o erro. Porque que aconteceu, né? Por eu ter cortado ele seco, a primeira vez que eu faço esse corte com ele seco, né? Tudo é uma experiência. Então aí fica a dica pra você. Não corte com ele seco, você sozinha. Corte com ele molhado. Porque além dele ficar muito mais fácil, que o cabelo da gente mingua metade, né? Então fica muito mais fácil de você estar cortando para que corte reto. Porque aqui pra você ver, todos dois eu cortei, comecei a cortar certinho o rumo da liguinha, tá vendo? E foi subindo, ó, na hora de estar cortando, ó. Todos dois teve o mesmo jeito de cortar. Por aí vocês viram onde que errou o corte e por isso que ficou esse pedaço, bem essa parte aqui, né? Aqui o corte ficou o tamanho certo, mas aqui ficou tipo um buraco, né? Aqui ficou um pouquinho mais grande, então eu errei na hora de puxar a liguinha. Eu tinha que ter puxado um pouquinho mais essa parte aqui também. Mas eu não me importei, gente, que agora eu cortei, ele ficou chanelzinho debaixo do queixo. Então, na verdade, ele ficou menos do que o rumo do queixo. Ficou o tamanho do queixo, mais ou menos, debaixo do queixo, né? Puxando ele assim. Então, assim, porém, de tudo ainda tá ótimo, né? Porque eu queria muito cortar e tirar bastante aquela parte amarelada que já tava me incomodando bastante, né? Então, igual eu falei pra você, pode ser que na próxima vez eu já esteja preparada para fazer Big Shop. Porém, se na próximo corte eu já resolver fazer meu Big Shop,
eu não vou fazer com esse corte, porque aí eu vou cortar a rente onde a parte que tá crescida, tá? Se eu for fazer no shop. Agora, se eu não for fazer, vou fazer o mesmo corte, só que com ele novamente molhado, porque eu vi que seco não fica legal, né? Aí depois eu escovo. Mas eu quis aproveitar a oportunidade para poder medir o tamanho dele antes, né? Porque como eu vou estar fazendo várias coisas pro meu cabelo para desenvolver ele, para crescer, então eu queria já deixar ele o tamanho certo escovado, né? Então aí para vocês verem o tamanho que ficou bem curtinho mesmo. Mas, porém, ele dá aquele formato que tem tipo assim, sabe aquele formatinho? Para quando eu finalizar meu cabelo, ele ainda ter aquele formatinho assim arredondado. Porque essa outra parte vai ficando mais encolhida, né? E aí a outra parte então dá aquele formatinho arredondadinho do cabelo, mesmo sendo curtinho lá atrás. Atrás, vou mostrar pra vocês verem aqui, ó, pra vocês verem aqui também, ó, saiu o mesmo formato. Atrás quase cortei tudo, a parte, né, ficou quase tudo tirado. Então ficou bem pouquinha pontas, ó. Ficou bem pouquinha pontas mesmo, o cabelo lá atrás, o corte. Olhando assim, ó, né? Ele ficou esse formato oval, que é o formato que eu gosto. Eu não gosto de formato long bob, já tentei várias vezes, pro meu rosto não combina. Por isso que tudo é combinação, gente. Cabelos brancos não é pra qualquer um, né? Cabelo preto não é pra qualquer pessoa, porque às vezes a pessoa fica com o semblante meio fechado, né? E cabelo loiro também não é pra qualquer um, porque às vezes o seu cabelo não aceita ser loira, né? Tem tudo isso. Por isso que muitas mulheres hoje em dia estão aproveitando para deixar seus cabelos brancos, porque sempre teve o sonho de ter cabelos loiro, e então ela vai ter o seu próprio loiro natural. Então é por isso que muitas mulheres estão preferindo, né? E não prejudicar a nossa saúde, né? Então é por isso. Agora, o que eu faço? Aqui, ó, esse corte aqui ficou ótimo para minha franjinha. Porque se minha franjinha tivesse grande, com esse corte não combinaria, ficaria feio, né? Então eu acho que fica legal assim, o corte. E quando eu for escovar ele na próxima vez, que é no Natal provavelmente, eu já posso, né? Além de escovar, eu posso embutir ele pra dentro. Então, se tiver algum erro aqui do corte, depois que eu for lavar e tudo, porque a gente, quando tá descolorida assim, gente, com essas mechas separadas e com muitas mechas, quando a gente, na nossa visão de olhar, né, na minha própria visão, não sei a de vocês, mas na minha própria visão, na hora que eu tô cortando o cabelo, ele dá muita diferença, né, na hora de estar fazendo o corte, principalmente ele a seco, né, que quando tá molhado, você não vê as luzes totalmente, então fica mais fácil para você estar reparando, mas quando tá assim, você vê muita diferença. Mas por aqui vocês verem, ó, deu esse caimento aqui, ó, tá? Quando jogo aqui para trás, e deu o caimentinho lá atrás, ó. Esse jeito que tá aqui, eu posso ainda tá amarrando aqui atrás, fabicozinho, mas é isso aí. É o que eu falei pra vocês, a gente tem que ter pelo menos um cabelo, um comprimento, que dá pra você fazer um rabicozinho aqui atrás, se você quiser amarrar tudo pra trás, né? Você pode ter, que aí ele vai ter tamanho aqui, ó, pra você tá amarrando aqui, né? Deixando ele assim. Então tem várias formas de você tá usando quando você deixa ele um tamanhozinho bom, né? Então dessa forma aqui, eu posso estar fazendo com ele já liso, né? Igual tá aqui, com a escova, né? Então tem várias formas de estar fazendo, né? Com ele escovado e depois de finalizado também. Então, eu vou estar trazendo um vídeo aqui pra vocês depois, eu finalizando ele com esse tamanhozinho de cabelo aqui, né? Então, agora eu vou medir pra vocês aqui, né? O comprimento dessa parte do cabelo que foi cortado, né? De cada um. Ó, infelizmente essa parte ficou curta, mas eu vou começar a cortar. Vou medir por ela, porque o restante eu acertei no meu cabelo, então provavelmente eu tirei aqui. Ó. Tem partes que veio até aqui, ó. Até aqui. 9 centímetros, gente, de cabelo. Ó. 9 centímetros que eu cortei. Vou ver de cá também. No rumo da liguinha. Onde eu cortei. Saiu praticamente o mesmo tamanho. Diferença bem pouquinho mesmo. Diferença de um pro outro que foi.
o erro mesmo foi porque estava seco, tá? Se eu tivesse feito molhado, tinha sido 100% em relação aqui na frente. Porque lá atrás dá essa diferença mesmo, lá atrás ele fica com a parte mais grande, né? Aqui embaixo. Então você sempre tem que acertar mesmo. Aqui essa parte aqui atrás, toda vez você vai ter que vir aqui depois e acertar, porque essa parte fica mais grande aqui. Essa parte, tanto de baixo aqui, dessa parte do cabelo aqui, né? Ela fica maior. Então, todo jeito você tem que acertar ela aqui e acertar um pouquinho aqui também, nesse formato, né? E é isso, gente. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não deixe de se inscrever e curtir se você tiver gostado. Até o próximo vídeo. Tchau!